Bom, olá, vamos continuar com o processo do material de apoio para as ministrações do encontro. Vamos falar agora a respeito da ministração de domingo, a primeira de manhã, que fala a respeito da restauração da nossa identidade e dos sonhos de Deus para a nossa vida. Bom, no caso da nossa rede, a gente faz um pequeno teatro ali pela manhã, um teatro que não visa uma mensagem em si, mas visa até um dinamismo, né, para a mensagem e para o pessoal acordar, tá? Uma peça bem engraçada, que fala de uma pessoa que tinha sonhos, que o diabo foi abafando esses sonhos, e de repente Deus vem e restaura esses sonhos na vida da pessoa de novo, né? É um teatro legal, bacana, engraçado. Normalmente as pessoas que têm feito têm representado muito bem, né, esse processo. Mas a mensagem ela precisa seguir uma linha um pouco diferente desse teatro. A mensagem em si ela vai falar a respeito dos sonhos de Deus, né, para nossas vidas. Nós temos sonhos, e creio que muitos sonhos que nós temos, de fato, também são sonhos de Deus para a nossa vida. Mas o foco sempre será os sonhos de Deus. E durante nosso comentário em relação a esse esboço, né, e essa mensagem, você vai entender exatamente onde você precisa focar nesse processo. Amém? Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos tocar no assunto com as pessoas ali, trazendo um pano de fundo, né, uma introdução ao assunto, é que Deus ele tem planos para a nossa vida. Né, e esses planos, muitas vezes, eles não são vividos por questões de ignorância da nossa parte. Nós não conhecemos os planos de Deus, nós ficamos muito além daquilo, ou muito aquém daquilo que Deus tem para a nossa vida, em relação até à nossa própria identidade. Isso, com a nossa identidade ferida ou distorcida, nós acabamos não tomando posse daquilo que nos é destinado como propósito da parte de Deus. Então, por isso, essa mensagem fala a respeito de restauração de identidade e de sonhos de Deus na nossa vida. Quando nós restauramos a identidade, nós também estamos restaurando os caminhos que Deus preparou e, por consequência, vamos atingir esses sonhos de Deus para a nossa vida, que são, de fato, os melhores caminhos que nós podemos trilhar na nossa vida. Amém? Bom, então, o primeiro ponto é esse. Se nós sabemos quem somos em Deus, vamos determinar nossas ações, nosso comportamento, e as consequências serão muito benditas para nossas vidas, né? Por outro lado, a falta de conhecimento, a ignorância a respeito disso vai nos deixar perdidos na vida. Muita gente se sente perdido porque não sabe quem é em Deus. Muita gente acaba ficando muito longe daquilo que é o ideal para a sua vida porque nem sabe a respeito da sua própria identidade, do seu chamado, do seu propósito, né? Então há uma importância muito grande de sabermos quem somos, né? Tem que fazer essa pergunta. E você vai falar para as pessoas fazerem essa pergunta para si mesmas. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E essa pergunta ela tem duas facetas, né? Quem sou eu em Deus? E quem sou eu como eu me vejo? Né? O que Deus espera de mim e como eu me vejo? A outra é assumir a identidade que Deus tem para a sua vida. Se você, nessa primeira pergunta, você responder, bom, eu sou uma pessoa assim, eu não tenho ainda entendimento a respeito dos planos de Deus, eu não tenho vivido os planos de Deus. A segunda pergunta é, você quer assumir essa identidade e esses planos para a tua vida? E terceiro, você deseja viver os sonhos de Deus para a tua vida? Mesmo que isso implique em você abrir mão de sonhos pessoais, sonhos que de repente você sonha, que estão em desacordo com a vontade de Deus para a tua vida, porque você não sabe o que Deus tem para você. Mas a partir do momento que você conhece esses sonhos de Deus, e você experimenta a bondade, o amor de Deus, e sabe que esses sonhos são os melhores planos para a tua vida, você decide, você escolhe andar por esses sonhos, aí é uma questão pessoal também. Então essas três perguntas, quem sou eu, né? Se eu quero assumir essa identidade de Deus, e se eu quero viver esses planos, esses sonhos de Deus para a minha vida. Aí você vai começar a falar a respeito dos planos de Deus. Você olha, tudo aquilo que você sonha para a tua vida deve ser bom, né? Deve ser algo que você tem perseguido durante a sua caminhada, porém, agora nessa mensagem é importante você parar um pouquinho e ouvir o que Deus fala ao teu respeito, o que Deus tem planejado para a tua vida. Talvez você não saia do encontro com todos os, digamos que as metas, ou os objetivos de fato, muito claros no teu coração, mas você tem que entender que Deus tem o melhor para a tua vida. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, verso 11, né? Um texto muito conhecido, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, a fim de vos dar o que vocês desejam, ou uma esperança, né? Ou um fim bom, abençoado. Então esse é o propósito de Deus.
De uma maneira geral, Deus ele tem pensamentos a respeito de nós. Pensamento a respeito de você, no caso falando com os encontristas ali. E esses pensamentos de Deus são os melhores caminhos, são pensamentos de paz, não de mal. Então, se Deus tem um plano de paz para a nossa vida, o que a gente quer na nossa vida? A gente quer paz. Se nós vivemos em paz, todo o restante está resolvido, está encaminhado. Então, isso é importante enfatizar para as pessoas a respeito do que Deus tem como propósito para a vida de cada um. Isaías 55, verso 9, também fala da diferença dos nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus. Diz assim nesse texto: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então esses caminhos, essas veredas que Deus tem preparado para nós, sonhado, planejado para nossas vidas, são de fato muito mais altos, muito mais excelentes do que os nossos. Então, num momento como esse, nós temos que entender o que Deus tem preparado e nos entregar a esses planos. É importante você repetir isso várias vezes durante a mensagem, né? Vai repetindo, vai enfatizando, vai plantando essa semente no coração das pessoas a respeito dos planos de Deus no lugar dos nossos planos. Né? Pode ser que muitos planos de Deus coincidam com os nossos, sejam os mesmos, né? Tenham a mesma linha, o mesmo fim, mas de uma maneira geral tem que ter a convicção no coração de entregar os caminhos nas mãos do Senhor e viver esses planos para nossas vidas. Amém? Muitas vezes a gente acaba não experimentando isso porque a gente acaba não sabendo de fato quem somos, né? A nossa identidade. A nossa identidade define o que somos, o que fazemos, nossas reações, nossos planos, nossas metas, objetivos de vida e tudo mais. Mas tudo isso está baseado em quem somos. Se eu quero viver os planos de Deus para a minha vida, que a vontade dele, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, é boa, é perfeita, é agradável para nós, né? Eu preciso então entender quem sou nele. Né? A gente percebe até em Romanos capítulo 12 ali, que antes de falar da vontade de Deus, ela fala de transformação e de renovação da mente. Agora, essa renovação da mente é em vários aspectos, né? Em relação ao comportamento, pensamentos e tal, mas principalmente em relação a quem somos. Então, o que Deus quer fazer? Nos transformar através da renovação da nossa mente, a respeito de informações que tínhamos no passado, que muitas vezes o mundo, a rejeição, o diabo plantou isso em nós acabamos adquirindo essas, entre aspas, verdades, né, como verdades para nós, porém fomos enganados. Isso denegriu e perverteu nossa identidade em Deus. Agora, quando nós queremos a transformação, né, você vai ler lá Romanos 12, 2, vai falar a respeito disso. Queremos a transformação, e essa transformação de identidade, ela começa a acontecer a partir da renovação da mente, ou seja, novas verdades que vêm no lugar da velha, por isso renovação. Então, é importante que comece hoje na sua vida, no caso dos encontristas, né, essa renovação na tua mente. Renovação de quê? Das verdades de Deus, ou seja, você vai tirar a mentira que foi estabelecida no passado e vai estabelecer uma verdade nova. Isso é renovar. Amém? Bom, primeiro ponto do esboço é que nós somos feitura de Deus. É importante que muitas pessoas saibam que por mais que ela sofreu rejeição e se ache incapaz, foi Deus que criou essa pessoa. Então Deus criou essa pessoa com um propósito. A palavra feitura, que está lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, essa palavra feitura ela vem de poema, né? Então Deus construiu, ele construiu não de uma maneira aleatória cada um de nós, mas ele pensou, ele planejou, ele fez com todo amor, com todo carinho, com toda a inspiração. Então nós somos pessoas que fomos criados através da inspiração de Deus, né? Como um poema que a gente faz, uma pintura que a gente pinta, uma música que um compositor faz, que onde ele pensa, ele coloca todo o seu empenho para fazer aquilo. E aquilo se torna único, né? Assim como um desenho é único, uma música é única, não existem, no caso do ser humano, não existem cópias, cada um é feito como um poema de Deus, né? Então, isso é uma verdade, nós precisamos entender que fomos criados pela mão de Deus, fomos constituídos como obras-primas, né, de Deus, e Deus fez com todo cuidado, e a palavra de Deus diz que a partir do nosso novo nascimento, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe o Senhor, diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há um processo de renovação contínuo, né? As coisas velhas passaram, os pecados ficaram para trás, eles não se lembram mais, resolvemos o nosso passado, como a gente falou na ministração
da cruz, né, que é resolvendo o passado, e nesse momento a pessoa está então livre para continuar, mas ela precisa entender quem ela é, uma pessoa criada por Deus, amém? E recriada em Cristo Jesus a partir do momento da sua conversão. Então esse é um ponto primordial, um dos pontos, somos feitura de Deus. Segundo ponto é que nós somos filhos de Deus, né? Vamos lembrar aí do ano passado que nós tivemos, em 2011, né, o ano dos filhos, onde muitas mensagens a respeito da nossa filiação foram ministradas e foram reveladas a nós pelo Espírito Santo, e a gente foi muito impactado por essas mensagens. E vamos lembrar disso um pouco, né, para com essa certeza, com essa revelação, ficar muito claro, né, o que nós estamos passando para as pessoas em relação à nossa filiação em relação a Deus. Vamos lembrar do que foi ministrado no sábado à noite em relação à paternidade de Deus, né, e lembrar de alguns textos, né, um dos textos que está aí no seu esboço, 1 João 3,1, que fala que é uma grande prova de amor do Senhor nós podemos ser chamados filhos de Deus. Isso é tremendo, né? É uma grande bênção, uma grande maravilha. E claro, aquele que é filho, ele tem as características do pai. Ele acaba puxando o pai, né? Naturalmente é assim, tem traços do pai, traços do caráter do pai. Então, a partir do momento que você se transforma num filho de Deus, que a Bíblia fala a respeito disso também, né? Que a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então a gente não nasceu filho de Deus, a gente se torna filho de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, é como se um novo nascimento acontecesse, e essa nova pessoa, essa nova criatura, como a gente até citou aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se torna então uma pessoa com características do seu pai. Evidentemente isso não acontece no estalar de dedos, é um processo de entendermos a verdade, de crescermos a respeito dessa verdade, e a partir do entendimento dessa verdade a gente vai vivendo. Mas parte do momento onde, primeiro, eu entendo que eu sou feitura de Deus e que sou filho. Se eu entender isso, tiver isso por revelação na minha vida, tudo muda. Meu comportamento vai mudar. Eu não vou mais ser filho de qualquer um. Eu não sou mais filho do diabo, eu sou filho de Deus, né? Efésios no capítulo 2, logo no comecinho ali, ele fala a respeito disso. Antes andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Todos nós estávamos andando lá. Éramos filhos da ira. Agora não. Nós fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Somos então conectados a essa filiação em Cristo Jesus, recebemos essa herança, e a partir desse momento, como filhos, devemos expressar as características dessa nova filiação que estamos vivendo em realidade, dessa paternidade de Deus na nossa vida. Quando eu tenho Deus como pai, quando eu me entendo como filho de Deus, o comportamento vai ser alinhado com os padrões desse reino, né, desse pai tão maravilhoso que é nosso Pai Celestial. E essa filiação e essa mudança de atitude, essa renovação da nossa mente, essa transformação que nós experimentamos nesse processo, vai, claro, mudar nossa atitude e vai nos levar para um caminho de um cumprimento do propósito, que é um propósito sublime, que é o propósito de Deus, a vontade de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Depois que entendemos que somos filhos, não podemos também tomar uma postura errada em relação a ser filho de Deus. Lembrando, né, a respeito da mensagem de Lucas 15, que foi pregado lá na paternidade no sábado à noite, nós falamos muito a respeito do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Aquele que pediu os bens, que foi, gastou tudo e voltou arrebentado, né? Nós focamos naquele que viveu em pecado, naquele que se arrependeu e voltou, e Deus recebe. Porém, se a gente continuar a leitura, o outro filho que ficou, ele estava ali, ele viu aquela festa sendo celebrada para o irmão, que tinha gastado tudo, enfim, e ele falou, puxa vida, que negócio é esse? O que está acontecendo? Ele fica indignado, por quê? Porque ele fala assim, olha, eu sempre te servi, ele argumentando com o pai, eu sempre te servi, nunca te abandonei, sempre estive aqui, mas nunca o Senhor me deu um cabrito para fazer um churrasco com meus amigos. Mas perceba o que o pai responde, o pai fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Então a postura do outro filho é uma postura de quem vivia ao lado do pai, tinha um entendimento de ser filho, mas não usufruía da bênção e das promessas e realidades que ele tinha disponível para a vida dele. Então precisamos, além de sermos filhos, precisamos entender que Deus tem preparado para nós o melhor. E nós não podemos deixar de experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se Deus te deu algo por herança,
Viva a herança de Deus. Amém? Não fique aquém daquilo que Deus te prometeu, por uma humildade entendida de maneira errada. Nós temos que ser humildes, evidentemente que sim, mas essa humildade nunca pode nos impedir de receber a herança que Deus tem para nossas vidas. A humildade está além de nós sermos pessoas muito abençoadas, né? A humildade fala de um espírito manso, de uma maneira humilde de receber as coisas, porque nós não merecemos, né? Nenhuma herança que Deus nos dá, nenhuma bênção que Deus ele libera sobre as nossas vidas, nós merecemos de fato. Mas, se Deus escolheu dessa maneira, humildemente devemos receber isso, viver isso de uma maneira intensa, até por gratidão a Deus, porque Deus deseja que os filhos recebam a herança. Todo pai trabalha para os filhos, ele ajunta para os filhos. Agora imagina um filho não querendo receber, ou por ignorância, por falta de sabedoria, ele deixando de viver o melhor na vida dele. Isso traz tristeza ao pai, assim como traz tristeza a Deus. Então Deus tem planos para a sua vida, ele quer revelar esses planos, e nunca ache que os planos que Deus tem para a tua vida são pequenos, ou que você não é merecedor disso. Entenda que são os melhores planos que você pode viver. Amém? É interessante que o filho que voltou, mesmo tendo gastado tudo, tendo pecado, mas a respeito do arrependimento, o que ele recebe como restituição na vida dele? O pai manda trocar as vestes, coloca um anel no dedo e coloca sandálias nos pés. Isso tem uma simbologia que a gente tem que explicar para as pessoas, que Deus está fazendo com as pessoas ali. Sabe, trocar as vestes fala de pureza, de perdão, de nós deixarmos as práticas do pecado para trás, resolvermos o nosso passado e vivermos em novidade de vida, né? O anel fala de aliança, fala de autoridade também. Porque o anel, quando um filho usava um anel do pai, ele tinha a mesma autoridade do pai. Ele tinha a representação nas suas mãos ali como um símbolo de que ele fazia parte daquela família, estava ligado a uma pessoa que era uma pessoa de autoridade. E você, passando por um processo de restauração na sua vida, quando você recebe o anel da parte do Senhor, que é simbolizado pela nova aliança que recebemos, você passa a ter direito às mesmas promessas que Deus deu a Jesus, né, aos seus filhos, e também a mesma autoridade. Amém? Por isso que Jesus ele tinha profetizado isso, né? Obras maiores que essas vocês farão, né? Farão essas obras e maiores. Por quê? Por causa que hoje estamos debaixo da mesma autoridade, da mesma aliança. Amém? E por fim, uma nova sandália. Colocou um calçado novo, que fala de um novo caminhar, fala de um novo caminho, fala de uma nova maneira de andar, um caminho que vai nos levar ao propósito e à vontade de Deus, né? E isso certamente vai conduzir a nossa vida de uma maneira muito diferente. Os caminhos são novos, né? E por fim, é celebrada uma grande festa de recepção. Amém? Então, temos que ter o coração do filho pródigo arrependido, amém? E ter a mesma disposição do outro filho de servir. Mas, veja, temos que fazer aí uma mescla nas boas características dos dois, né? Que os dois têm pontos negativos e pontos positivos. E temos que então entender qual que é o melhor de cada um para vivermos as promessas de Deus como filhos. Amém? Então esse é o segundo ponto, sermos filhos de Deus. Terceiro ponto, e ponto final, é que Deus, ele, além de nos criar, de nos estabelecer como filhos, ele também nos constitui como reis e sacerdotes. Deus estabelece então uma nação, uma raça eleita, uma nova condição de um povo que será o povo de Deus na terra. Sempre Deus buscou ter um povo de Deus na terra, fez isso com Israel e hoje faz através da igreja. Sendo parte da igreja, somos sacerdotes. Sacerdote não é apenas você que está ministrando na frente, ou o pastor da igreja e tal, mas somos todos nós. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ver também, né, Apocalipse 1, verso 5, Apocalipse 5, verso 10, que fala que nós somos constituídos reis e sacerdotes, ou para nós foi constituído reino e sacerdócio. Mas perceba que, 2 Pedro 2,9, depois de raça eleita, ele fala sacerdócio real. Ou seja, nós somos hoje sacerdotes e temos, como filhos de Deus, essa natureza real do próprio rei. Então, nosso papel para andarmos sobre a terra hoje, para reagirmos, para nos comportarmos, nossa, digamos que, métrica de conduta deve ser
de sacerdote e de rei, de filho do rei. E essa realeza no nosso espírito, e esse sacerdócio que fala de um chamado que nós devemos viver de uma maneira contínua no processo, isso com certeza vai fazer com que nós possamos alcançar a recompensa que Deus tem para a nossa vida. Isso, evidentemente, fala não apenas de uma recompensa lá no céu, mas fala de recompensa já aqui na terra. Temos que começar a viver aqui o que Deus tem preparado para nós. Se eu não sei o que Deus tem preparado para a minha vida, chegou o tempo de começar a buscar isso. E a gente pode começar a fazer isso fazendo uma consagração aqui agora e orando nesse sentido para que Deus possa começar a revelar a nós quais são os seus sonhos. Certamente você pode profetizar isso para as pessoas. Deus ele vai revelar agora para você muitos sonhos. Talvez sonhos que ele tinha colocado no teu coração um dia que estavam lançados numa cova. Deus pode restituir isso agora, ressuscitar esses sonhos, trazer de novo os planos dele para a tua vida e reacender esse fogo no teu coração. Se você nunca teve nenhum sonho de Deus, que você saiba de fato que foi Deus para a tua vida, ele pode começar a falar hoje para você. Mas declare isso na vida das pessoas. Começa hoje um processo de você saber, por revelação no teu coração, o que Deus tem para a tua vida. Amém? Você vai pedir para o pessoal ficar em pé, vai começar a alimentar esse apelo na vida das pessoas, para elas orarem nesse sentido. Se você sentir segurança em orar com as pessoas nesse sentido, pode orar. Se você não sentiu segurança, mas você está pedindo a pessoa ficar em pé e tal, você vai pedir, começa já a orar no teu lugar, aí fala, Deus, começa e passa o microfone para um coordenador, para um supervisor, ou separado que estiver ali, para que ele possa conduzir também, né, se o pastor tiver melhor ainda, esse momento de apelo e de oração. Mas é importante que você direcione as pessoas para orarem, no sentido de consagrarem suas vidas para a vontade de Deus e para os sonhos de Deus. Então, essa deve ser a métrica desse apelo. As pessoas orando dessa maneira, certamente Deus vai começar a falar com todo mundo ali, né, a respeito dos seus planos para a vida de cada um. Esse é o objetivo dessa ministração. Conseguindo chegar nesse ponto dessa maneira, certamente as pessoas serão muito tocadas e abençoadas nesse momento. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida, que a graça de Deus, a sabedoria e a revelação fluam através de você de maneira livre, de maneira que você possa tocar a vida das pessoas ali de maneira poderosa no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém? Glória a Deus.